Fala, meu amigo ou minha amiga, beleza? Eu sou o professor Wesley Reis e seja muito bem-vindo ou bem-vinda à resolução de mais uma questão do Enem 2018. E essa questão diz o seguinte aqui pra gente: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, nós temos aqui um esquema mostrando para a gente o toque nessa tela resistiva e aqui nós temos a simplificação desse circuito. Aqui nós temos uma fonte de tensão e aqui nós temos 4 resistores. Repare que se a gente pressionar o ponto A, nós vamos fechar o circuito aqui. Se a gente apertar aqui no ponto B, a gente vai fechar o circuito aqui, beleza? O problema está perguntando aqui o seguinte: qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, ele está dizendo aqui para a gente que nós vamos pressionar nesse ponto A e nós vamos fechar o circuito nesse ponto aqui, beleza? Quando nós fechamos o circuito nesse ponto, nós deixamos esse resistor aqui de fora. Ele não vai fazer parte do circuito, porque nenhuma corrente elétrica vai passar por ele. Então, nós vamos ter apenas esses dois resistores aqui que estão associados em paralelo e esses dois aqui vão estar associados em série com esse daqui. Então, nós vamos ter um circuito parecido com esse aqui que eu vou desenhar agora. Repare que aqui nós temos esses dois resistores de 4 kΩ. Então, aqui um de 4 kΩ e um aqui de 4 kΩ, beleza? E aqui, depois desses dois resistores, nós vamos ter esse outro aqui, também de 4 kΩ. Wesley, como é que você sabe que isso aqui pode ser representado desse jeito? Todas as vezes que nós temos uma associação de resistores, para a gente saber se os resistores estão associados em série ou em paralelo, a gente pode seguir o caminho da corrente elétrica. Por exemplo, a corrente elétrica vai sair aqui da fonte, vai vir para cá. Quando chegar nesse nó aqui, nesse ponto, essa corrente elétrica vai se dividir. Parte vem para cá e parte vem para cá. Essa corrente vai atravessar esse resistor e chegar até esse outro ponto. Essa que vai vir para cá vai também atravessar esse resistor, vir para cá e chegar nesse outro ponto. Essas duas correntes vão voltar a se unir nesse nó aqui. Como essas correntes se dividem aqui e voltam a se unir aqui, esses dois resistores estão associados em paralelo, beleza? Então, todas as vezes que a gente tem a corrente elétrica se dividindo e depois voltando a se unir em um outro determinado ponto, aquilo que está entre a separação e a união da corrente vão estar associados em paralelo. Então, por isso que nós temos esses dois resistores aqui associados em paralelo. Por isso que eu representei desse jeito aqui. Repare que quando essas duas correntes elétricas se juntarem, se unirem, elas vão passar apenas por esse resistor, certo? E quando nós temos uma corrente, uma determinada corrente atravessando, passando por um resistor ou por uma associação, e depois toda essa corrente passando por um outro resistor, significa que essas coisas vão estar associadas em série, beleza? Então, por isso que eu fiz isso aqui dessa forma. Repare que a gente poderia fazer a mesma coisa aqui. A corrente elétrica que vem para cá se divide nesse ponto, parte vem para cá e parte vem para cá. Cada uma dessas partes passa por esses dois resistores e elas voltam a se unir aqui, passando toda essa corrente aqui, passando por esse resistor, beleza? Então, esses dois estão associados em paralelo e o equivalente aqui está associado em série com esse aqui de baixo. Beleza, eu só fiz esse comentário para fazer uma revisãozinha sobre isso, mas, na verdade, essa questão aqui é muito simples porque você conseguindo reconhecer que esses dois estão associados em paralelo e o equivalente desse está associado em série com esse aqui de baixo, você consegue determinar a resistência equivalente, que é o que o problema está pedindo. Então, pegando aqui, calculando a resistência desses dois aqui apenas. Vamos lá, vamos fazer isso. A resistência equivalente apenas dessa parte aqui de cima, que eu vou chamar aqui de RA, apenas pelo fato de ter colocado o dedo aqui no ponto A,
que é a resistência equivalente desses dois que estão associados em paralelo, vai ser igual ao quê? Bem, para a gente determinar a resistência equivalente, quando nós temos resistores associados em paralelo, nós podemos utilizar aquela regrinha da soma dos inversos, beleza? Que na matemática é chamada de média harmônica. Mas, quando eu tenho resistores associados em paralelo e esses resistores têm o mesmo valor de resistência, que é o caso do problema, basta a gente pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistores associados em paralelo. O valor da resistência aqui é 4 e o número de resistores é 2. Nós temos 2 resistores. Isso vai ser igual a 2 ohms, beleza? Então, isso aqui é o valor da resistência equivalente desses dois associados em paralelo. A gente pode até redesenhar agora aqui embaixo. A gente vai ter aqui esse e esse, beleza? Em que esse daqui corresponde à resistência equivalente desses dois, que é igual a 2 quiloohms. Eu coloquei ohms ali, mas é quiloohms. Deixa eu corrigir aqui, 2 quiloohms, beleza? E aqui embaixo nós vamos ter 4 quiloohms, beleza? Então, nós temos agora esses dois resistores associados em série. E para a gente calcular essa resistência equivalente, o que nós precisamos fazer? Quando nós temos resistores associados em série, para determinar a resistência equivalente, basta somar as resistências. Então, nós vamos ter 2 mais 4, que é igual a 6 quiloohms. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra C, 6 quiloohms, ok? Há um detalhe, olha, eu fiz toda essa explicação aqui para você na questão apenas para a gente contextualizar com toda a parte conceitual, tudo bem? Mas claro que nessa questão aqui, se você tivesse ali bem treinadinho, bem afiado, você ia reparar que esses dois estão associados em paralelo e os valores das resistências são iguais. Então, rapidamente você ia pegar o 4 e dividir por 2, 4 dividido por 2, que é igual a 2, e rapidamente você somaria esse 2 com esse 4 aqui. 2 mais 4 é igual a 6. Então, uma questão que daria para resolver muito, muito, muito rápido. 6 quiloohms. Beleza? Então, sem dúvida, a resposta correta é a letra C. Beleza, meu amigo ou minha amiga? Conseguiu compreender tudo direitinho? Ficou alguma dúvida aí? Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de colocar aqui embaixo não, tá? Eu volto aqui para tirar essa sua dúvida. Então, quero deixar aí para você um grande abraço e até o próximo vídeo.